Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. E aí, outro dia eu estava pensando, não só da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, porque nós estamos no YouTube, né? Nós alcançamos o mundo todo. Então, todos sejam muito bem-vindos, né? Hoje, o nosso estudo será ministrado pela nossa amiga Eliane Dantas, com o tema fraternidade, muito propício, né? Para os tempos, né, para a era que a gente vive, o quanto a gente precisa falar desse tema, né? Então, nós vamos iniciar com uma canção, Nossa União, e depois a prece com a nossa amiga Maria Paula. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa noite de estudo de quarta-feira. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia infinita em nossas vidas, nesse momento ainda de conturbada, momento de pandemia, que nós tenhamos, Senhor, calma, paz, sabedoria para lidar com tantos desafios que nos têm aparecido no correr dessa jornada. Amado Mestre Jesus, que nos nossos momentos de encontro contigo, nós possamos lembrar, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que estão desempregados, que estão no leito ainda de hospital, aquelas
perderam, Senhor, seus entes queridos, que nós possamos estar irradiando amor, paz, força para essas pessoas. Amado Mestre Jesus, nós, nesse momento também, eu peço que nós possamos estar elevando o nosso pensamento aos nossos irmãos do Acre, que nesse momento estão passando por não só a pandemia, mas uma enchente muito séria no estado, que a tua misericórdia infinita também possa estar envolvendo esses nossos irmãos. Que nós tenhamos sabedoria, força, e que essa noite venha, com a palavra da Eliane, nós possamos ter um acréscimo, Senhor, um alívio nesses dias tão conturbados. Desde já nós te agradecemos, Senhor, assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Maria Paula. E agora nós vamos iniciar, né, o nosso estudo com a nossa amiga Eliane Dantas, que estejamos todos atentos, né, participativos, vamos colaborar com a companheira que se disponibilizou na noite de hoje a nos ajudar, né, porque nós estamos aqui para trocar ideias e enriquecer um pouquinho mais ainda o nosso conhecimento. Por favor, Eliane. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter preparado esse estudo para nós, né? Para mim, que vou falar, que os meus ouvidos são os mais próximos, então, com certeza, estou precisando mais. Caiu como uma luva. Agradeço a todos a oportunidade. Vamos começar com a página? Vamos sim. Isso. Do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, a página Fraternidade. Nos diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, isso está em João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios céleres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implementaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos. Em nome do Senhor... Desculpe, eu saí aqui. Em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de compreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores.
Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estamos assim, estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu vou comentar um pouquinho sobre algumas passagens dessa página, mas antes eu gostaria de citar aqui o conceito do dicionário com relação à fraternidade. Convivência harmoniosa e afetiva entre as pessoas. Relação de parentesco entre irmãos, irmandade. Adjetivo fraterno, que quer dizer relativo a irmão, do irmão, que demonstra afeto, carinho. Então, agora entendidos do que o dicionário nos diz com relação à fraternidade, eu gostaria de comentar algumas passagens da página. Tem uma que nos diz assim: não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. E continua, Emmanuel continua. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Eu quis citar essas duas passagens porque isso vai fazer parte do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui. Então, eu quis acentuar. Eu queria que você colocasse, por favor, o próximo slide, Jaque. Na Revista Espírita, de setembro de 1861, Allan Kardec, com o título Dissertações e Ensinos Espíritas, nos diz o seguinte: as instituições que eram magníficas há 5.000 anos são velhas hoje. O objetivo que elas estavam destinadas a atingir está ultrapassado. Não podem mais bastar à sociedade atual. Um novo progresso se prepara, sem o qual todas as outras melhorias sociais estão sem bases sólidas. Esse progresso é a fraternidade universal, da qual Cristo lançou as sementes e que germinam no Espiritismo. Então, veja, o novo progresso, ele se prepara, mas para que tenha base sólida somente através da fraternidade universal. Então, esse progresso não se faz verdadeiramente sem a fraternidade. Pode passar, gente. E vai continuar.
complementando na Revista Espírita de novembro de 1862, com o título Fundamentos da Ordem Social. O progresso é a fraternidade em seu nascimento, porque a fraternidade completa, tal qual o espírito pode imaginá-la, é a perfeição. A fraternidade pura é a base de todas as instituições morais e o único meio de elevar um estado social que possa subsistir e produzir efeitos dignos da grande causa pela qual combateis. O único meio de elevar um estado social é a fraternidade pura. Então, passa, por favor, o slide 3. Precisamos, sim, isso daí faz parte da página inicial. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. É o que o Emmanuel traz para a gente. Que somos? São as nossas sombras, naturalmente. Então, se o que nos move não for a luz do amor fraterno, esse movimento pode se perder nas nossas sombras. Como falou ali, nas atitudes exteriores. Como Emmanuel nos falou também na página inicial. Todos nós queremos ser fraternos. Isso já está inerente em nós. No entanto, nós estamos sempre a descobrir que ora nós somos, ora não. Em algumas situações nós somos, em outras não. Com algumas pessoas nós somos, com outras não. Ok? Nós sabemos que nós estamos muito mais no início ainda da nossa jornada do que no final. Não chegamos nem na metade. Mas será que nós sabemos realmente o que é fraternidade? O que é ser fraterno? Será que nós temos esse real entendimento? Se ser fraterno é sentir-se irmão, então esse sentimento é o que caracteriza a fraternidade. Então, se nós temos esse sentimento, nós estamos sendo fraternos. Num grau ou outro, estamos sendo fraternos, se temos esse sentimento de irmandade. Se nós não temos, porque sentir que o outro é irmão
é ter convicção que ele é irmão. Não importando quem seja, o que faça, o que pense. Porque nós sentimos que o outro é irmão quando nós comungamos com ele dos mesmos pensamentos, dos mesmos gostos, quando nós gostamos. Mas isso é ser fraterno? É somente isso. Porque aqui o que nos passa é que essa fraternidade é independente do que o outro seja, faça ou pense. A Tereza quer falar, né? Pode deixar. Boa noite a todos. Eu queria falar que o amor, ele é a vertente de tudo, né? O próprio Divaldo diz que ele fala que tudo parte do amor. Quando a gente consegue amar indistintamente, quando fala-se indistintamente, independente de qualquer condição que essa pessoa esteja, né, ou esteja na pobreza, na miséria, ou esteja na necessidade de um auxílio psicológico, de um ombro amigo, de uma palavra amiga. Então, se o amor é a vertente de tudo, então o amor ao próximo, né? Ela é a vertente do amor. A fraternidade é uma vertente do amor, que a fraternidade é o afeto para com seus irmãos, né? Esses irmãos não é precisamente necessário que sejam irmãos de sangue, né? Quando ele fala irmãos, irmãos no amor do Cristo, e a benevolência, né? Então a gente vê que é um leque, né? Não se ser fraterno não significa só ser afetuoso, né? Amoroso, para com o irmão, envolve umas outras coisas, né? Que é o amor ao próximo, a benevolência para com as pessoas. E tem até uma página do Evangelho, no capítulo 11, no item 14, que ele fala sobre a caridade para com os criminosos. E ele fala exatamente no começo, ele fala assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve existir uma fraternidade completa, que é o que a Eliane falou aí, se eu não me engano, da Revista Espírita, né? E aqui o Evangelho falando quase nas mesmas palavras. E uma página extensa de Elizabeth de França, de 1862. Então, quem puder ver depois em casa, vê que é bom. Então, é isso. Essa fraternidade, ela tem como princípio o amor. Depois que a gente passa a amar, a gente consegue ser fraterno também para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. É isso. Obrigada. Exatamente, é o amor fraternal. Ou seja, é realmente sentir, é ter convicção da irmandade com o outro. É ter essa convicção. Não é só ter o conhecimento, é sentir. Numa palestra que eu estava assistindo, uma palestrante ela citou o exemplo das células, eu achei bem interessante, que ela diz que as células elas são diferentes.
né, com funções específicas, mas elas trabalham juntas, em harmonia, gerando equilíbrio. E quando uma célula, por algum motivo, deixa de trabalhar nesse movimento fraternal, isso causa uma disfunção orgânica, o que termina provocando aí as doenças. Né? Isso eu achei interessante para a gente realmente avaliar o que é um trabalho harmônico, fraterno, e quando um ou mais elementos deixam de trabalhar fraternalmente, termina provocando essa desarmonia, esse desequilíbrio, gerando realmente muitos malefícios. Então, eu achei uma comparação assim bacana, um exemplo legal, porque se cada um de nós mergulhar no seu íntimo, buscando conhecer-se, sentir a fraternidade, a harmonia como um todo, nós vamos encontrar o caminho para fazer fluir as virtudes em nós, para que elas realmente construam morada em nós. Voltando à página inicial, coloca o próximo slide, por favor. Abracemo-nos em nossa fé e o trabalho paciente da pesquisa honesta e a construção do entendimento para que a fraternidade cristã possa esculpir em nós mesmos, a viva pregação do ideal que espalhamos no serviço aos outros e que significa a nós mesmos. Emmanuel, no livro Fonte da Paz. Então, aí ele fala, né, sobre o serviço que nós prestamos aos outros, que significa prestar a nós mesmos, fazendo uma paciente pesquisa honesta na construção do entendimento. O que nós estávamos falando aí sobre realmente mergulharmos no nosso íntimo. Como a página inicial também falou, né? A necessidade de realmente buscarmos nos conhecer nessa pesquisa honesta, para a construção do entendimento, para que a fraternidade cristã possa esculpir em nós mesmos a viva pregação do ideal que espalhamos, no serviço aos outros, que significa no serviço a nós mesmos, naturalmente. Então, eu quis ler essa passagem justamente para corroborar o que nós falamos aqui anteriormente. Quando nós admitirmos as nossas sombras, o egoísmo em nós, que não permite o expandir da consciência, e percebermos que isso é um vício, vamos começar a sair dessa frequência. Vamos começar a ressignificar, deixando florescer em nós os valores que nos habitam. Porque já nos habitam. Só que muitas vezes nós ainda não fizemos com que floresça em nós. E para isso, nós precisamos, como diz aqui, admitir as nossas sombras e o egoísmo em nós.
Porque a partir do momento que nós admitimos, nós vamos desconstruindo. A fraternidade, ela está no campo do ser. Sou fraterno. A caridade e a solidariedade está no campo do fazer. Então, se eu sou fraterno, logo pratico a caridade e a solidariedade. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que move vocês no trabalho do bem, no trabalho ao outro? O que move? Cada um tem o seu trabalho aqui, a maioria tem o seu trabalho voluntário, não é? O que move? Alguém quer responder? Ok. Eu tenho plena certeza de que quando a gente abraça uma atividade, a gente abraça por amor ao trabalho. Então, o que nos move a abraçar determinados trabalhos, seja ele social, ou seja eles a nível administrativo, ou a nível de estudos na casa espírita, é o amor que a gente sente em estar fazendo alguma coisa pelo outro, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, participar de um grupo, coordenar um grupo dentro da casa espírita, a gente está fazendo pelo outro, mas também sabe que a gente está fazendo pela gente. Porque quando a gente fala, o primeiro que escuta somos nós. Então, a reforma tem que vir, ela vem como mensagem para nós. Mas a gente sabe que, de qualquer maneira, a gente está plantando uma sementinha no coração do outro. E ali a gente foi por livre e espontânea vontade. Então, é o amor que nos leva ao trabalho. Se a gente não for para a casa espírita imbuída do amor ao próximo, então tá difícil, porque é a única, porque você não tem remuneração, você não tem outra coisa a não ser o dar amor. E automaticamente, quando você dá alguma coisa, a própria natureza trata também de te dar isso em troca. Embora a gente não faça a gente, pelo menos, eu acredito que seja a maioria das pessoas, as pessoas não vão pensando que vai lá dar para poder receber, mas vai lá porque quer dar, porque está munido do amor. Eu acredito que seja isso. Tenho acredito plenamente que seja isso. Obrigada. Carminha? Eu penso que o que me move no trabalho é o desejo de ser útil, de achar um sentido na minha vida, porque sei que ainda não sou fraterna, que ainda não tenho essa capacidade de olhar o outro como irmão. Estou engatinhando nisso aí. Mas, intelectualmente, eu já sei que é esse o caminho. Quer dizer, como é que a gente traz para a emoção? É exercitando isso. É dando um sentido para a vida da gente. Não tem sentido se não for tentando fazer alguma coisa em prol de alguém. Eu penso que é mais ou menos por aí. Exatamente. O que a gente precisa é realmente saber o que nos move. É no sentido da gente realmente se perguntar. Eu vou, eu faço, mas o que está me movendo?
Será que é saber que eu preciso? Eu preciso fazer porque eu sei, eu acredito que sem a caridade não há salvação. O que me move? Nós precisamos realmente parar para refletir sobre isso. A Jaque quer falar, eu acho. Isso. Eu hoje me vejo, né, quando eu paro para pensar nesse questionamento que você trouxe, eu me sinto assim hoje muito agraciada, né? Eu tenho muitas coisas para agradecer a Deus, tudo que eu já passei, toda a minha trajetória, né, de vida, profissional também, e a minha responsabilidade, né, enquanto educadora, questões de família, tudo isso é a minha construção, né, de vida. Então, hoje eu penso, uma das coisas que me move é a retribuição. Muitas coisas do que hoje eu consigo fazer nas oportunidades que me surgem, né, eu penso isso, eu preciso retribuir, porque graças a Deus eu consegui sair, né, daquele estágio em que eu me encontrava, de que tudo era muito difícil, e fui, graças a Deus, crescendo, né, também de adquirir esse conhecimento. Eu preciso contribuir para essa família universal, né, e de alguma forma, muitas vezes, né, não só no campo material, mas através da minha profissão, né, que é na área de educação. E o quanto a gente pode fazer pelos outros quando a gente é instrumento, né, de conhecimento, de passar aquilo ali que você aprendeu, de compartilhar certos conhecimentos que já foram adquiridos. Então, trabalhar no movimento espírita, já oferecer um pouquinho, né, porque, como a Carminha falou, a gente está longe de se achar fraterno de verdade, porque a gente ainda faz certas seleções, vamos dizer assim, a gente ainda não tem essa condição de amar incondicionalmente, mas o pouquinho que a gente já caminhou, eu me vejo muito tentando, né, retribuir um pouquinho do que eu recebi. É isso, tenho dito. Show. É isso mesmo, buscar essas reflexões, e Emmanuel ele traz para a gente que se o que nos move não é a fraternidade, então isso é qualquer outra coisa menos caridade e solidariedade. Porque a caridade e a solidariedade, para serem genuínas, a força força geradora desse movimento precisa ser a fraternidade. Então, olha que coisa para a gente refletir. Eliane. Como a gente precisa, só um segundinho, como a gente realmente precisa refletir sobre isso e pensar no que nos move. Pode falar. Duas coisinhas. O Marcelo outro dia trouxe uma lembrança, né, do tempo dele de mocidade, em que o Chico II se oportunizou, né, ou se forçou um pouquinho aí num trabalho, né, num asilo, e que ele disse que não se sentia com tanta vontade de fazer. E aí a Carminha trouxe quase agora essa questão do exercitar, né? Acho que a gente precisa fazer esse movimento de iniciar, né? Quando você diz se não há fraternidade, não há caridade, não há solidariedade, então a gente precisa, nesse trajeto que a gente ainda está, né, de aprendizado, de equívocos, a gente já tem a consciência de que esse sentimento maior ainda não é fraterno, que tem outras finalidades, vamos dizer assim, eu ainda estou tateando, né, engatinhando, melhor dizendo, eu preciso refletir, né? Eu preciso fazer esse movimento inicial, exercitar para poder ir
tomando gosto da coisa, né? Para que ele vá interiorizando. Aí eu lembrei muito disso do Chico 2, que Marcelo recentemente nos falou. Só isso. Exatamente, exercitar. E nos conhecer, nos avaliar, nos questionar, né? A Patrícia está botando a prática leva à perfeição e eu não consegui ler o resto. Tem que falar, Patrícia. Não, porque a gente, como a Carminha falou, intelectualmente a gente sabe que só depende de nós fazer. Então, no começo, a gente vai com a responsabilidade. Eu quero ir porque eu preciso me melhorar. E a gente vai com essa prática fazendo ao próximo o que gostaríamos que fizessem conosco e a gente passa a exercer a fraternidade. Vai brotando, né? Exatamente. O importante é fazer o movimento de se conhecer, de mergulhar no seu íntimo, de se entender, justamente para ir desconstruindo o que nos impede de sermos verdadeiramente fraternos. Só assim. E aí... Eu queria falar uma coisa. Ah, pode falar, querida. Ouvindo vocês falando hoje aqui, agora, eu hoje liguei para uma amiga de muitos anos. Ela trabalhou aqui na minha casa, na casa da minha mãe, mais de 30 anos. E ela parou porque está ficando bem, não está? E ela trabalhou aqui muitos anos. Hoje eu liguei para ela, né, que há muitos dias que eu não ligava para ela, estou sempre ligando para ela. E ela teve um câncer, saiu daqui porque ela não queria sair. Trabalhou aqui muito tempo e não queria sair daqui. Eu disse, Maria, tá bom você se aposentar, Maria, já chega. Não, enquanto eu puder, eu vou trabalhando. Mas aí ela teve um câncer de mama e teve que parar. E aí ela hoje me falou que ela tem uma amiga que mora aqui em Mesquita, ela mora em Queimados, essa pessoa que eu estou falando. E a amiga mora em Mesquita. Aí ela veio ver a amiga, porque a amiga está doente e tem uma filha especial, assim, gorda, muito. Aí eu disse, mas Maria, você não podia fazer isso. Dona Edna, meu filho não queria que eu fosse, mas eu fui. Aí eu disse, mas você foi de máscara, tudo direitinho? Fui, mas eu dormi lá 3 dias. Mas Maria, por que você fez isso, Maria? Você não podia. Aí ela disse assim, Dona Edna, vou falar uma coisa para a senhora. Ela fala assim, tudo assim, bem errado. Ela me chama de Édia. Dona Édia, eu vou falar uma coisa para a senhora. Pode ser quem for, quem estiver doente, se eu gosto daquela pessoa, eu vou lá e eu vou ajudar. Eu não tenho medo de, se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Mas eu tive que ir lá dar uma ajuda a ela. Se eu pudesse, eu ficava lá com ela, mas meus filhos não quiseram, foram lá me buscar. Aí eu falei assim, ela tem um coração. Uma pessoa que faz uma coisa dessa tem poder sair de casa. Eu não fiquei mais porque eu também não estou aguentando. Coração fraterno. É um coração fraterno, né? Ela disse, quando eu gosto de uma pessoa, não tem jeito. Se a pessoa precisar de mim, eu vou de qualquer jeito. Tá bom, Maria. Deus que te ajude. É isso aí. Já está naquele estágio que nós conversamos anteriormente. Né? Ela já é fraterna de acordo com o seu grau, né? Porque nós temos os nossos graus, se o que nos move é realmente o sentimento de irmandade. No caso dela, ela mesma citou, se eu gosto da pessoa, eu vou lá e faço. Né? Não importa se a pessoa está doente, se você é contaminada, se eu não for. Então, já é de acordo com o seu grau de fraternidade. Né? Verdadeiramente fraterno, né? Num grau, digamos assim, mais amplo, seria se
fosse conforme também Emmanuel já passou para a gente, sem olhar a quem, né? Sem o que faz, o que pensa, quem é, né? Mas já está num estágio muito mais evoluído do que a maioria de nós. É verdade. Né? Muito bom o seu comentário aí, foi ótimo. Então, nós precisamos avaliar qual é o nosso sentimento quando vamos ajudar. Eu sou superior, um espírito superior, então meu dever é ajudar? Ou somos iguais? Hoje ele está precisando, amanhã pode ser que se inverta. Ou ainda, no passado, pode ter sido o inverso. Pode ter sido eu que estava precisando e me ajudou. Ou é meu irmão. Ou melhor, eu sou irmão dele. Porque quando a gente inverte, isso tem a diferença. Quando você diz, ele é meu irmão, em Deus, eu sou irmão dele. Então, nós precisamos avaliar esses sentimentos. Porque quando a fraternidade, ela é o sentimento de amor que coloca o outro igual a mim. Então, quando nós sentimos o outro igual a mim, verdadeiramente, independente do como já foi mencionado, de quem seja, do que faz ou fala, porque nós estamos como as células, nós somos diferentes, agimos diferentes, pensamos diferentes, fazemos escolhas diferentes, mas somos iguais em Deus. E quando realmente vivenciamos isso, nós começamos aí a aflorar em nós a verdadeira fraternidade. Nós sabemos que nós estamos em construção. Isso aí é fato. Mas é chegado o tempo de realmente darmos robustez ao nosso movimento fraternal. Nós precisamos realmente fazer coisas, movimentos que provoquem essa robustez e, para isso, para que a gente se entenda como um todo, nesse movimento fraterno, nós precisamos, para isso, desconstruir os vícios. E o pior deles, como nós bem sabemos, é o egoísmo. Porque muitas vezes o que nos move é o egoísmo. Tem aquela musiquinha que diz que são chegados os tempos, não temos tempo a perder, já foi jogada a semente, há tanta coisa a se fazer. Acolher corações é o nosso papel. Não contavam com a minha voz, né? É bom que está todo mundo aí com o áudio fechadinho, então eu posso cantar à vontade.
Porque tem aquela outra musiquinha, né, do Legião Urbana, que fala: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque parar para pensar realmente não há. Porque são chegados os tempos. Então, a gente não pode ficar, mas amanhã eu vou fazer, vou buscar, vou... Não. Não há mais esse amanhã. Nós precisamos agir. Tinha alguém querendo falar. Ou tem alguém querendo falar. Não lembro quem. Carminha. Carminha, desculpa, fechei teu microfone. Eu fui pedir para você abrir e fechei. O Evangelho diz que a gente tem que ir atrás dos infortúnios ocultos. É isso que eu ainda não faço. Entendeu? Agora, se eu vejo que alguém está precisando, eu consigo ajudar. Na minha tarefa, na Casa Espírita, na minha tarefa, eu procuro fazer isso, né? Olhar o que me move. E eu penso que ainda não é o amor que me move, esse amor universal, eu ainda não olho o outro como meu irmão, mas eu me coloco no lugar dele. Eu penso assim, se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu ia querer que fizesse por mim. Ou e se fosse alguém que eu amo, entendeu? Se fosse alguém da minha família que estivesse nessa condição, eu ia ficar feliz se ajudasse. Quer dizer, realmente você falou uma coisa, a gente ainda está em construção, a gente ainda está construindo essa capacidade de colocar todo mundo no mesmo patamar. Mas se a gente se analisar, a gente vai ver que ainda não estão todos no mesmo patamar. E essa outra coisa que eu falo muito do meu medo da omissão é isso, porque o Evangelho diz que a gente tem que ir atrás dos infortúnios ocultos, olhar o outro e perceber que o outro está precisando, mas por sei lá, não mostra que está precisando. E às vezes está do lado da gente e a gente não percebe. Isso me incomoda, mas eu ainda não sou capaz de identificar isso, sabe? Mas te incomoda, né, Carminha? E aí é que a gente precisa se sentir bastante incomodado, mesmo, para que a gente se movimente. Porque nós já estamos em condições para isso. A espiritualidade nos alerta com relação a isso. Nós podemos. Esta a vontade. Né? O Júlio quer falar. Bem, está chegando bem aí? Sim. Que bom. Falamos bastante, né, Eliane? Você colocou aí bem, a Carmen ratificou, o fato de nós estarmos em construção. E isso é muito importante. Nós estamos tratando o tema fraternidade, colocar-se no lugar do outro, coisas dessa natureza. E aí, a gente, enquanto eu estava desenvolvendo, o tema está sendo desenvolvido, eu lembrava de uma fala que, se não me engano, é de André Luiz, em que ele diz que nós somos ligados por elos psicológicos que nós sequer podemos imaginar. Então, partindo desse princípio e do fato de que nós estamos em construção, eu diria que nós não vamos construir a nossa fraternidade sozinhos. Eu não posso pensar em construir a minha fraternidade, eu ser fraterno. Eu tenho que pegar os outros pelas mãos e trazer comigo, porque nós não vamos construir sozinhos. Eu sempre falo, sempre lembro isso, que é da irmã Silupô, ela fala para nós, que nós passamos da fase no que se refere às relações sociais, nós caminhamos bem, e que agora nós temos que começar, que nós temos que partir para as relações mais afetivas, e são as relações afetivas que vão nos levar a essa fraternidade. Mas, como você disse lá no começo,
um sentimento de fraternidade, né? Porque psicologicamente, porque intelectualmente, como foi dito aí por alguém, nós já chegamos lá, nós já sabemos da necessidade que nós precisamos, que nós temos de sermos fraternos, mas precisamos colocar em prática, né? Tornar as nossas relações mais afetivas. E aí eu me lembro do primeiro encontro que nós tivemos para falar sobre bem-aventuranças, onde nós vimos que o primeiro passo para tudo isso é a humildade. Entendi. Sem dúvida. A humildade, inclusive, como foi bem falado, de conhecer as nossas sombras, as nossas limitações, de nos conhecermos para, a partir daí, a gente começar a superar os vícios milenares, né? Para conquistar essa almejada fraternidade, que, como você mesmo falou, sem dúvida, é um movimento fraterno, um movimento de unidade que vai nos fazer realmente conquistar essa fraternidade genuína. Por isso que aquele Emmanuel traz para a gente, quando fala a respeito da pesquisa honesta que precisamos realmente fazer, né? A fraternidade é harmonia e está na base profunda de cada um de nós. Ela é virtude por excelência divinal. Então, ela está em nós. É virtude por excelência divinal. Então, a gente só precisa fazer com que floresça. Emmanuel, ele nos diz que enquanto nos mantivermos radicais, intolerantes, incompreensivos, vamos alimentar o lobo do egoísmo. Na medida que trabalharmos nossa capacidade de entendimento, de compreensão, vamos alimentar a ave da fraternidade, onde as suas asas se denominam amor e sabedoria. E essas duas asas alçam um voo lindo, chamado verdade. E a verdade liberta. Que verdade? A verdade de quem nós somos. Então, o voo lindo chamado verdade, que é a verdade que liberta. E eu também, nas minhas pesquisas, achei aqui uma mensagem do Papa Francisco, dando início à campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, com o tema Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. Ele encaminhou essa mensagem aos fiéis brasileiros, onde somos convidados a um tempo de intensa reflexão e revisão de nossas vidas. Ele diz assim: precisamos vencer a pandemia e nós os faremos à medida em que formos capazes de superar as divisões e nos unirmos em torno da vida. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais no consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. Neste ano de 2021, com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, os fiéis são convidados a sentar-se e escutar o outro, e assim
superar os obstáculos de um mundo que é muitas vezes um mundo surdo. Porque às vezes nós achamos que nós escutamos o outro, mas será que escutamos mesmo? Ou colocamos ali as nossas impressões, os nossos julgamentos, e aí na realidade nós estamos surdos ao que o outro está falando. De fato, quando nos dispomos ao diálogo, estabelecemos um paradigma de atitude receptiva, de quem supera o narcisismo e acolhe o outro. E ele termina, isso aí só foi um trecho, ele termina dizendo: a fecundidade do nosso testemunho dependerá também de nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida, de modo especial a vida dos mais vulneráveis. Encontrar pontos de união, de diálogo, a capacidade de dialogar, de ouvir o outro, sem julgamentos. Você quer falar, né, Júlia? Não? Achei que tinha levantado a mãozinha. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, então, dando continuidade, as convenções sociais e religiosas, os padrões artificialmente impostos de condutas ideais, podem fazer com que uns vigiem os outros, apontando dedos e comentando que este, aquele, e essa força agressiva poderá impelir muita gente a aparentar o que não é ou a deplorar-se, por pensar que não tem valor nem qualidade. Então, esse aparentar o que não é já desperta, por força das convenções sociais, uma hipocrisia nas atitudes. Quando nós falamos lá no início das atitudes exteriores de que Emmanuel fala para a gente, né? Ou a gente começa a se deplorar por pensar que não temos valor nem qualidades, porque já conversamos também com aquilo que nós estamos em construção e que tudo isso está inerente a nós somos filhos do mesmo Pai, estamos unos com a força que nos criou, estamos mergulhados no mesmo hálito criador. Então, nós somos sim capazes. Todos nós. Melhor será... Pode falar, Carminha, depois eu dou continuidade. Eu estava aqui pensando, né, na fala do Papa. Muito legal, porque ele fala o que a gente precisa fazer externamente. Agora, a gente que é espírita, por que a gente é mais responsável? Porque a doutrina espírita explica para a gente por que é preciso que a gente haja da maneira como o Papa está falando. Porque fazer o bem vai nos imunizar até das enfermidades. Na medida em que, se ocupando de ajudar o outro, a gente deixa de ter pensamento de medo, de ter pensamento de egoísmo, de ter pensamento de lascívia, de ter uma série de pensamentos que nos enferma. Porque, na medida em que a gente se ocupa em auxiliar o outro, em se preocupar com o outro, entendeu? Em ser fraterno, a gente vai criando essa barreira imunológica na gente, porque a gente não se permite sentimentos negativos que baixam o nosso sistema imunológico.
que nos deprimem. Tem muita gente que está ficando deprimida, que está ficando angustiada por causa disso tudo. E isso facilita mais que a doença tome conta. E qual é o caminho para não acontecer isso? É ajudar o outro, é ser fraterno, é procurar aquele que está em situação mais difícil do que a gente, aquele que está mais sozinho do que nós, é ligar para essa pessoa, é ajudar no que a gente puder. Quer dizer, a doutrina espírita, a gente tem que agradecer muito a Deus essa doutrina na nossa vida, porque além de nos dizer o que fazer, ela diz por quê, né? A importância de fazer isso. Exatamente. Exatamente. E daí o nosso compromisso, né, de realmente entender, como já foi falado para a gente tantas vezes, que são chegados os tempos. E a gente precisa realmente se mexer, e nós temos plena capacidade para isso. Vamos fazendo sem o martírio. Exatamente como a Júlia está falando aí. A quem muito é dado, muito será cobrado. Sem o martírio. Para isso só depende de nós, não precisa ser com martírio. Será se não caminharmos. Dando continuidade, melhor será se nos olharmos com respeito, porque quando estava falando ali sobre nos deplorarmos, né? Então, melhor será se nos olharmos com respeito, percebendo condicionamentos mentais limitantes e que nos depreciam para nós mesmos, e criarmos planos de trabalho pessoal para um autoentendimento de melhor qualidade, com exercitamento prático das características que queremos ampliar. Tudo isso com muita consideração de si mesmo. Então, isso resume o que nós já falamos aqui. Que nós precisamos fazer isso nos respeitando, entendendo as nossas limitações, mas precisamos fazer, caminhar, buscar entender quais são essas limitações, no exercitamento prático. E aí, conforme nós já conversamos, até em outros estudos, quais são as estratégias que nós estamos adotando para trilharmos esse caminho? Estamos adotando? Conforme nós fazemos com tantos outros setores das nossas vidas? É sobre isso que a gente precisa pensar. Percebendo um pouco da grandiosidade que é a fraternidade, ela seria comparativamente como um grande telhado, que para existir precisa se apoiar em paredes fortes e resistentes, as quais necessitam estar solidamente sustentadas em alicerces. Quais são os alicerces de conhecimento e sentimentos que garantem a solidez de paredes? Ou seja, outros conhecimentos e sentimentos, deles desdobrados e desenvolvidos, que permitam a existência da verdadeira fraternidade. Então, são os nossos conhecimentos que precisamos desdobrar, os nossos sentimentos.
para que realmente floresça em nós a verdadeira fraternidade? E quais desses alicerces já temos? E paredes sólidas, com a firmeza da nossa vivência? Então, nós precisamos realmente refletir muito sobre isso. Porque o Espiritismo, ele nos ajuda com esses seus princípios. Mas a construção não somente depende de nós. Né, Carminha? Você estava falando que realmente é verdade como devemos ser gratos realmente a essa doutrina que tanto nos norteia, que tanto nos esclarece, que nos impulsiona. Mas a construção dessa vivência só depende de nós. Sair da teoria para a prática, atitude, vivência. E isso, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, conforme o Júlio colocou aí. Coloca o slide, a Tereza quer falar, antes deixa ela falar. Eliane, esse telhado da fraternidade, ela precisa estar montada em cima de paredes sólidas, como você colocou. Essa parede sólida não poderia ser à vontade, que quando a gente tem vontade, a gente executa. Seria por aí? Seria justamente tudo que nós falamos. Que seria o exercitamento, a vontade, a necessidade de nos conhecermos, de mergulharmos em nós mesmos para que a gente entenda as nossas sombras, né, os nossos vícios, para que a gente comece a desconstrução desses vícios, para que, a partir daí, floresça em nós, criando esses alicerces, essas paredes sólidas. Legal, obrigada. Antes de... eu ia falar aqui, mas Júlio Filho levantou a mão. Como eu já iniciei, Júlio, rapidinho, só para eu não perder o fio da meada. Uma das coisas que eu sempre falo para o Júlio, né, quando a gente comenta de aposentar ou não, isso é um nosso tendão de Aquiles aqui em casa, e eu sempre repito isso para ele, né? Que ele tem muitos casos, assim, alguns exemplos, não muitos casos, mas alguns conhecidos, né, que entraram em depressão. E eu sei, claro, todos nós sabemos que a depressão ela é uma doença, né? Mas eu tenho isso muito, assim, claro dentro de mim. Eu posso estar errada, né? Mas eu penso muito nisso. Para mim, falta vontade, né? Quando eu falo isso, nesse sentido das pessoas que se permitem, né, chegar a esse ponto, porque, claro, a depressão ela é um progressivo, ela não chega já num estágio terminal, vamos dizer assim, mas ela vai aparecendo aos pouquinhos. Então, eu sempre fico pensando, né? Será que essas pessoas buscaram se dedicar a alguma obra social, buscaram olhar aquelas pessoas que sofrem muito mais do que elas, né? Ocupar o seu tempo ocioso, né, com o trabalho no bem? São os questionamentos que eu me faço, né, quando ele me traz alguns exemplos, né? Eu acho que é um grande medo dele, pela falta que vai fazer o trabalho material, né? Uma profissão que ama, que se dedica há mais de 30 anos, enfim. Mas a gente sabe, assim, quando a gente olha, né, para a nossa vida, a gente tem problema, mas, caramba, a gente não faz ideia, né, do que realmente as pessoas que estão
jogadas num leito de hospital sem um parente para visitar, ou que estão num asilo e que também foram abandonadas lá porque ninguém quer saber, porque dá muito trabalho. Enfim, a gente tem aqui N exemplos para citar, mas eu penso que a gente precisa, né, tornar o nosso dia mais útil, fazer com que seja muito melhor, né, a nossa estada aqui, fazendo com que o do outro também seja. Então, isso é uma teoria que eu não sei se aplica muito na prática, mas que é a minha crença nesse sentido. Tem algumas pessoas aí para contribuírem. Júlio. Então, só eu diria, respondendo um pouco aí o que a Tia Gatti disse, né? A questão da depressão, e ela colocou a vontade. Só que o que eu tenho observado é que a doença inibe toda a vontade, anula a vontade. Então, as pessoas não conseguem porque a sua vontade fica anulada. E é muito difícil vencer isso. A gente vê pessoas que inteligentes e com muita capacidade que entram num quadro depressivo e não conseguem sozinhos sair dessa situação. Por quê? Porque a vontade fica bloqueada. Isso é muito complicado. A psique humana é muito complicada. E aí a Tereza colocou e a Eliane confirmou a questão exatamente da vontade. E aí, quando ela falou isso, eu me lembrei exatamente uma coisa interessante, é que a vontade é só um elemento dessa equação, né? O que vai nos levar realmente a desenvolver tudo isso que nós estamos falando? Nós temos que juntar a vontade, à ação. Aí nós vamos ter realização. A realização, essa prática que nós estamos mencionando aqui, todos estão concordando que a gente precisa colocar em prática, essa prática é realização. Realização é vontade mais ação. Entendi. Tereza. Na verdade, a ansiedade, é claro que a depressão ela não aparece da noite para o dia, ela vem numa crescente, né? E começa na ansiedade, né? E essas pessoas, elas são minadas, né, dia a dia de uma forma muito tênue, né? E às vezes ou através de um gatilho, né, um gatilho emocional, né, uma perda, um tipo de perda que essa pessoa não teve a condição psicológica de discernir, né, de suportar, não teve suporte para isso. Então, eles são minados. E, no momento que eles são minados, é como o Júlio falou, a vontade aí é o que menos existe, né? Ela só tem uma vontade de não sair do lugar, né? Então, por isso que a depressão é denominada de doença. Então, se a gente fosse se basear de que a depressão é uma doença que vem proveniente de alguém que não procurou ajudar, que não procurou um suporte religioso, um outro tipo de suporte, a gente não ia ver o padre Marcelo, né, entrando num processo depressivo violento, o próprio padre, aquele padre de Mello, Fábio. que eu esqueci, Fábio de Mello, né, o próprio Fábio de Mello, que caiu numa depressão terrível ao ponto de querer se matar. Quer dizer, isso não depende, nós não viríamos pessoas espíritas, né, com trabalhos, né, tendo trabalhos atuantes dentro de uma casa espírita, tendo os próprios processos depressivos, né? E nós não viríamos Divaldo Pereira Franco,
né? Eu falo de Divaldo porque eu acompanho com mais, né, assim, com mais assiduidade a história dele, né, as histórias dele, e a gente não viria o Divaldo em determinadas situações na sua vida em que ele chorou, porque ele era sozinho, porque ele se sentia solitário, né? Até que Joana veio para ele e disse assim: quem é solidário não é solitário, né? Então a gente vê pessoas assim, e quem é Divaldo, né? A nível de trabalho social, a nível de trabalho espiritual, a nível de exemplo para o mundo inteiro. Então a gente pode afirmar que o que menos um ser que entra num processo desse depressivo, que ele menos tem vontade. Ele precisa de ajuda médica, psicológica e a espiritual, que pode ser independente de qualquer religião, mas ela tem que ter uma ajuda religiosa. Tem que juntar tudo isso no processo. Obrigada. Paula. Tem só a Paula, Eliane. Acrescentando a tudo isso aí que o Júlio e a Tereza já falou, eu acrescentaria o seguinte com relação à depressão, que nós temos que lembrar do aspecto orgânico, do aspecto familiar, lembrar que nós somos indivíduos. A receita que serve para mim não serve para você. Eu não posso medir as pessoas pelo meu aspecto. E quando nós não encontrarmos nenhuma resposta nesse plano, nós temos as dívidas kármicas. E se fosse questão do aspecto religioso, aí só nisso eu discordo de Tereza, o padre Marcelo Rossi, nem o outro, né, que teve depressão, não teriam. Então, não é só o aspecto religioso, não é porque... Eu até teve uma entrevista do André Trigueiro, que entrevistou, se eu não me engano, o padre do Fábio de Mello. Mas ele falou uma coisa muito interessante, mas eu esqueci a entrevista. Então, assim, quando nós não encontrarmos resposta nenhuma nesse plano do porquê, essa resposta está em outras vidas. Porque, então, não teria explicação. Depressão que você vê toda estruturada, só aquele indivíduo é deprimido. Ou todo mundo tem religião, segue uma religião, mas o indivíduo... Porque você vê a depressão dentro da igreja evangélica, você vê a depressão dentro da casa espírita, você vê a depressão na igreja católica. Né? Então, nós temos que sempre pensar nisso. A minha receita não serve para o outro. E tenho dito... eu acho que a depressão, como sendo uma doença, né, conforme bem foi falado aí, o que deve ser trabalhado é a prevenção, né, como as demais doenças. A prevenção, o fortalecimento, conforme tudo que nós já conversamos aqui hoje, né? E porque uma vez instalada a depressão, aí a situação realmente é mais complicada, porque a doença está instalada. E sair desse estado de depressão já é muito mais difícil, porque, conforme foi mencionado aí, a pessoa não tem, muitas vezes, condição de nada, vontade de nada. Eu já convido amigas em estado de depressão, e assim, elas ficavam assim, tristes com relação até a colegas espíritas, falavam, você tem que voltar a frequentar o centro, você tem que ler, pega o evangelho, vai ler, faz uma prece, vamos trabalhar bem que isso passa. Quer dizer, muitas vezes a pessoa, na intenção de ajudar, termina cometendo esse tipo de equívoco, né? Quando nós sabemos que seria o auxílio, realmente, a gente sabe, mas a condição da
pessoa no S. Então, eu queria só finalizar aí com o próximo slide para fechar. É verdade, Carminha. Então, Chico traz para a gente que quando cada um de nós transformasse em livro atuante e vivo de lições para quantos nos observam o exemplo, as fronteiras da interpretação religiosa cederão lugar à nova era de fraternidade e paz que estamos esperando. Então, vejam bem, que mensagem linda para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Então, essas fronteiras da interpretação religiosa e da interpretação do nosso cotidiano como um todo cederão lugar à fraternidade e à paz que estamos esperando. Então, vamos trabalhar esse livro em cada um de nós, como irmãos, numa unidade, lembrando de buscarmos fervorosamente, porque são chegados os tempos de fazer florescer em nós essa fraternidade. Um abraço no coração de cada um. Vamos então fazer a nossa prece final para o encerramento do nosso estudo de hoje. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, tu que disseste quando estivessem duas ou mais pessoas reunidas, tu se faria presente, pois nesse momento, Jesus, sentimos a tua presença através dos amigos espirituais que nos assistiram na noite de hoje. Queremos agradecer, Jesus, ao estudo tão maravilhoso que nos falou de amor, amor ao próximo, nos falou de fraternidade, afetividade, benevolência e solidariedade. Que possamos, Senhor, transformar todos esses sentimentos dentro da gente, que a gente possa internalizar esses sentimentos e levar para a nossa vida, para a nossa estrada, para o nosso caminho. Para o nosso caminho no trabalho, nosso caminho que é a nossa casa, seja aonde estivermos, Senhor, que possamos levar a fraternidade, que possamos ser afetuosos para com as pessoas que nos dirigem. E assim, Divino Mestre, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos para dar por concluído o estudo maravilhoso da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Tereza. Muito obrigada, Eliane, por nos chamar a atenção, né, desse tema tão rico, tão importante, porque a gente, às vezes, né, se ilude achando que já galgou certos patamares e ainda não chegamos lá, precisamos caminhar mais um pouquinho. A cada semana a gente vem nos dando esse puxão de orelha, né? Às segundas e quartas-feiras. Então, nós estaremos aqui na próxima segunda, contamos com a presença de todos vocês, presença virtual, né? Nós estaremos aqui novamente para falar das coisas do Espírito. Fiquem com Deus e até a próxima semana.